Galpão clandestino lotado de comida industrializada é estourado pela polícia. Bandidos falsificavam a data de validade e revendiam no mercado. Ministro Paulo Guedes defende privatização da Petrobras e interrompe entrevista depois de bater boca com sindicalistas. Inflação argentina bate recorde e governo Alberto Fernandes enfrenta a onda de manifestações. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz que Brasil terá eleições sem interferências e que quem cuida do processo são as forças desarmadas. Especialistas dizem que decisão de zerar imposto de alguns produtos importados pode até impedir novos aumentos, mas preços não devem cair. Será que você mora numa cidade sortuda? É onde saíram os maiores prêmios da Mega Sena, que voltou a acumular. Finlândia inicia processo de entrada na OTAN e Rússia promete retaliação. Messi lidera a lista dos atletas mais bem pagos do mundo, com quase 700 milhões de reais por ano. Na série especial dos 85 anos do Grupo Bandeirantes, as tecnologias pioneiras que têm a nossa marca. A primeira transmissão em cores via satélite e o mundo digital. Previsão de queda nas temperaturas na semana que vem em parte do Brasil deixa em alerta produtores rurais. Cientistas revelam primeira imagem do buraco negro no centro da Via Láctea, a galáxia onde está a Terra. O Jornal da Band está no ar. Veja hoje no SBT Brasil. Brasileira é condenada a mais de 9 anos de prisão por tráfico de drogas na Tailândia. Foguete do Exército desvia de rota programada e cai numa plantação em Goiás. Presidente do TSE diz que quem trata de eleição são forças desarmadas e que ninguém vai interferir na justiça eleitoral. Os Estados Unidos superam 1 milhão de mortes por Covid-19. E o Supremo aprova licença de 6 meses para servidor público que é pai solo. Já, já. Boa noite. Boa noite. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, faz um pronunciamento firme em defesa das eleições e da democracia. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. O novo ministro de Minas e Energia pede ao ministro da Economia estudos para a privatização da Petrobras. 2 meses e meio de guerra na Ucrânia. Os líderes da Finlândia decidem pedir o ingresso do país na OTAN. E Moscou responde que isso é uma ameaça à Rússia. O Amazonas sofre os efeitos da cheia dos rios pelo 2º ano seguido. Quinta-feira, 12 de maio. O Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral reage ao mais recente ataque de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral e reforça a defesa da democracia. Quem trata de eleições são forças desarmadas. Ministro da Economia, Paulo Guedes, discute com sindicalistas sobre privatização da Petrobras. Mas o presidente do Senado diz que o assunto não será discutido no Congresso este ano. Apesar da determinação judicial com a exigência de transparência, 70% do chamado orçamento secreto continua um mistério. Um caso raro entre as economias no mundo. Apenas Brasil e Turquia têm a tripla combinação de inflação, juros e desemprego na casa dos 2 dígitos. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprova a resolução para investigar suspeitas de crimes de guerra cometidos pela Rússia em território ucraniano, no mesmo dia em que Finlândia anuncia intenção de ingressar na OTAN. Olá, boa noite. Na bancada de hoje, o médico Arnaldo Lichtenstein, clínico-geral do Hospital das Clínicas, e o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral sobe o tom contra as tentativas de interferência na justiça eleitoral. Quem trata de eleições são forças desarmadas.
Nossos analistas revelam os bastidores dessa declaração, como ela foi arquitetada dentro do TSE e como ela repercutiu nas Forças Armadas. Ministro de Minas e Energia entrega a Paulo Guedes pedido de estudo sobre privatização da Petrobras. Teve manifestação contra e Paulo Guedes não gostou, não. Eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras. Setor que mais emprega, o de serviços, cresce em março pelo segundo mês seguido. Anvisa libera a volta do serviço de bordo nos aviões, mas mantém o uso da máscara. E a taça da Copa do Mundo começa a viagem pelos países que vão disputar o torneio. Olá, boa noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, tá no ar o All News, edição da noite dessa quinta-feira. Hoje é dia 12 de maio de 2022. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do programa. Você está mais do que convidado a participar, marcar a hashtag All News nas redes sociais ou comentar as nossas transmissões ao vivo agora na página do UOL, também no Facebook, Twitter, TikTok, na Twitch e no YouTube. Vamos com enquete. Você que nos acompanha pelo YouTube pode comentar a nossa transmissão e votar na pergunta que é a seguinte: você é a favor da privatização da Petrobras, sim ou não? Por enquanto a maioria dizendo que não, mas está cedo ainda, já vou trazer outras parciais. Lembrando que esse é um assunto quente, porque o novo ministro de Minas e Energia, ele já defendeu a privatização da Petrobras e hoje houve agenda nesse sentido em Brasília com o ministro da Economia, Paulo Guedes, assunto para daqui a pouco. Eu abro essa edição falando sobre as urnas eletrônicas. Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral realiza testes que simulam tentativas de ataques e invasões às urnas para detectar eventuais falhas no sistema. O teste público de segurança é realizado desde 2009 e sempre começa no ano anterior à eleição, justamente para detectar possíveis fragilidades para saná-las a tempo das eleições. O presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, visitou mais cedo a zona do teste de confirmação e fez declarações sobre o processo eleitoral. É a democracia que agradece quem contribui para que tenhamos, como vamos ter, dia 2 de outubro, isto é uma cláusula pétrea, não há o que nos afaste das eleições, o Brasil terá eleições limpas, seguras, com paz e segurança no dia 2 de outubro. Ninguém e nada interferirá na justiça eleitoral. Nós não admitiremos, do ponto de vista da justiça eleitoral, qualquer circunstância que obste a manifestação da vontade soberana do povo brasileiro de escolher seus representantes. Quem vai ganhar as eleições de 2022 no Brasil é a democracia. Nós vamos diplomar os eleitos até dia 19 de dezembro. E isso certamente acontecerá. Por isso é que nós estamos abertos ao diálogo, estamos abertos às contribuições. Há muito barulho no canteiro de obras da política, mas esse é um tribunal que opera com racionalidade técnica. No Brasil de hoje, quem duvida, quem põe em dúvida o processo eleitoral é porque não confia na democracia. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como disse, colaboração, sim, como eu disse. Mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. E assim será durante a minha presidência, e estou seguro que isso prosseguirá na gestão também do ministro Alexandre de Moraes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas e 2 minutos em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is.
Hoje, quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Estaremos juntos até às 8 da noite. Eu lembro a você que Augusto Nunes continua em férias e hoje estamos recebendo aqui para completar o nosso time o Paulo Figueiredo, que se junta aqui à nossa equipe, junto com a Ana Paula Henkel, o José Maria Trindade e o Guilherme Fiuza. É o time, então, do programa desta quinta-feira. Vamos aos destaques. Fachin diz que forças desarmadas são responsáveis pelas eleições. Pacheco diz que privatização da Petrobras não está no radar nesse momento. E Alan dos Santos tem novos perfis no YouTube removidos e conta no Twitter suspensa. São os destaques desta quinta-feira para você. Seja bem-vindo, começando os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos Is.